Bom dia, pessoal. Carnaval acabou. Eles falam que no Brasil o Brasil só anda quando passa Natal, Ano Novo e o Carnaval. Aí que o Brasil começa a andar. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que todos os presidentes, todos os governantes têm as suas responsabilidades, né? Mesmo no Natal, Ano Novo, um presidente da República, por exemplo, eu não sei como é, mas eu imagino. O meu pai fazia parte do governo nos anos 60 e 70. E ele contava que esse pessoal não dorme, muitos senadores, presidente de Supremas Cortes, não dorme à noite. O presidente da República, às vezes, dependendo da situação, não dorme. Tem que tomar remédio para dormir, dorme 4 horas da manhã. Já acorda 6, 7 horas para audiência. O serviçal está lá, presidente, eu tenho audiência, tá 10 horas, 11 horas, dorme o dia inteirinho. Não tem carnaval. Eu imagino que para esse povo não tem carnaval, não tem Natal, não tem nada. Enfim. Pessoal, a minha conversa hoje, eu vou até cronometrar aqui, ó, de 5 em 5 minutos, para não ficar cansativa. Eu não preparei nada para falar. O que eu quero dizer é uma história que eu já contei há muito tempo, para nós agirmos como esse homem agiu. Chama Ibrahim Al-Mandeb, o cameleiro das Arábias, que está no conto do livro Contos e Apólogos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X, né? Que é Humberto Campos. E para a gente ser igual a ele, humilde, porque gente como ele, que ele não acreditava nem que existia Deus. Eu já contei essa história umas 10 vezes. E tem amigos meus que pedem para contar de novo. Eu conto, mas eu não vou contar ela hoje, não. Enfim, ele não acreditava em Deus e nada. E na reunião lá de cima, essa câmera tem que comprar outra, mas eu dinheiro para comprar, né? Na reunião lá em cima, né? Padres, de mais de centenas de gente, que Jesus queria se entender com um deles. Ele não acreditava em Deus, ele não sabia nem quem que tinha Deus, nem quem que era Jesus. Por quê? Porque o tempo nas Arábias, nas planícies das Arábias, e esse conto, desculpe, o Humberto Campos, né, Irmão X, narrou nos anos 40, deve ter ocorrido nos anos 20, né? Naquela época não existia automóvel. Existia aqueles oásis na Arábia, aquelas caravanas de camelos, cavalos, passavam ali, aquelas paradas que tinham aquelas poças, para o pessoal descansar, porque a viagem para atravessar os desertos era meses, né? 2, 3 meses para atravessar. Então eles tinham que parar, ficavam ali 4, 5 dias, água nos camelos, cuidar das feridas das patas dos camelos, as criancinhas, né, doentes. Ele não teve tempo, porque a vida dele foi socorrer criancinhas, socorrer aquele povo todo. Mas quando ele perdeu o corpo físico, ele acordou lá em cima. Ele nem sabia o que ele estava fazendo lá. Num plano de luz, num lugar maravilhoso. Eu já contei essa história, eu vou resumir. No final da história, os anjos anotaram todo mundo, apareceu a faixa dele lá. Em vez de Jesus, não escolheu nenhum padre, nenhum jesuíta, nenhum daqueles bem vestidos que amaram Jesus, né, que estavam escolhendo quem tinha amado mais Jesus na terra. Ele falou assim: você me desculpe, todo humilde ali, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu nem sei da existência de Deus, Jesus, quem foi? O anjo que tinha para me o assunto que eu estou entrando hoje não é esse, não. O anjo que estava do lado, em silêncio, falou: olha, realmente nós não podemos colocar seu nome aqui nesse pergaminho, nessa lista dos que amaram muito o Senhor, mas colocaremos o seu nome dos que amaram muito os semelhantes. Dali a alguns minutos apareceu um vasto grupo de espíritos, de anjos, né, que se querem chamar, dependendo da religião de vocês, com o nome do velho Ibrahim Al-Mandeb em caracteres de luz. O conto termina assim, gente: pretendia o Senhor conversar com ele. Então, pessoal, o conto de hoje é baseado nisso. Já tem 3 minutos e 30. Eu vou interromper para não ficar longo, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar, esse velho falando abobrinha aqui, vê um pouquinho, depois chegar a ver o resto. Gente, o que eu quero aqui falar
É para sermos pessoas como ele, sermos humildes. Um homem desse, quando ele desencarnou, eu não procurei saber, porque eu não li nada mais escrito, detalhes dessa história. Foi só o que o irmão X psicografou por meio do Chico Xavier. Mas o caminho dele, a viagem dele para o plano de luz, foi um voo sem escalas, um voo direto, primeira classe, para mundos elevados. Com toda certeza. O que eu quero dizer hoje, gente, que acima de nós existem constelações, estrelas maravilhosas, estrelas que esses telescópios modernos da Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, estão longe, nós estamos chumbados em pequenos, atrasados instrumentos. Pode ser aquele da Califórnia, aquele da Rússia, na Sibéria tem um enorme. São coisas irrisórias perante a grandeza dos mundos evoluídos. Nós conseguimos sim ver dentro do nosso limite, do nosso conhecimento, porque tem coisa que foge. O nosso cérebro é pequeno para imaginar. Por exemplo, um planeta 500 vezes maior do que a Terra e onde só habitam mundos, espíritos de luz. Quem é que vai acreditar nisso? Até centros espíritas, pessoas que se dizem espíritas, têm dúvida. Tem dúvida de extraterrestre? Imagina você falar isso numa missa ou num padre. Eu não vou criticar, eu não retiro isso. Em outra instituição religiosa. Eles vão te chamar de ignorante. Enfim, mas o meu assunto hoje, eu vou interromper, que já fez 5 minutos.